Boa noite, bem-vindo ao especial Autárquicas 2013, que desta vez tem como convidado Humberto Brito, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Paços de Ferreira, recandidatando-se numa altura em que pretende repetir com certeza o êxito que teve em 2009, a altura em que os socialistas conseguiram o melhor resultado de sempre no Conselho. Boa noite, obrigado por ter aceito o convite da RTV para estar aqui neste programa. E eu começo por lhe perguntar quem é que é Humberto Brito, que fala um pouco do seu trajeto. Já, muito obrigado pelo convite que me interessaram de estar aqui nesta noite. Humberto Brito é um advogado de Paços de Ferreira, advogado há cerca de 15 anos, uma pessoa empenhada nas causas cívicas, da cidadania, e também, ao mesmo tempo, também é um empresário que está em várias empresas de natureza familiar, ligadas, como podia não deixar de ser, à área de mobiliário, sendo nós a capital móvel. Basicamente, tenho a minha profissão essencialmente assente na advocacia, que exerço quase a tempo inteiro, e depois acompanhando as empresas de que sou gerente e sócio, nessa medida, trabalhando e ligando-me sempre ao Conselho onde vivo e onde moro. Porque este desejo de se candidatar à Câmara Municipal de Paços de Ferreira, já que também vejo que está muito vinculado à sua profissão, porque este desejo? Eu acho que todos nós temos uma obrigação e um dever cívico perante a comunidade onde vivemos. E, sobretudo, esta aprende-se com a intervenção e com a intervenção cívica, política, que não se resume só à intervenção política, como é óbvio, pode ser noutras áreas associativas, mas creio que é uma obrigação e um dever de todos nós. E esse apelo que me foi lançado pelo Partido Socialista há 3 anos atrás e que eu respondi positivamente, creio que mereceu também por parte da comunidade e do Conselho e das pessoas do Conselho uma grande aceitação. E fruto, como dizia, e bem, o resultado eleitoral que tivemos em 2009, que não tendo sido uma vitória, mas nos faz hoje, Paços de Ferreira e o Partido Socialista, ser o partido que está mais próximo de vir a ser poder em todo o distrito do Porto. Deu-lhe o gostinho para se querer candidatar de novo, já correu de uma forma tão satisfatória para o Partido Socialista na altura, ainda que não conseguisse vencer, foi um resultado com certeza muito importante. Eu creio que não é um gosto pessoal, não é só a minha vontade pessoal. Eu creio que também é uma obrigação e é uma responsabilidade que tenho para com todos aqueles que me escolheram e aqueles que acharam e entenderam que era a pessoa indicada para gerir os destinos do município de Paços de Ferreira. E, nessa medida, a recandidatura creio que vai complementar esse início, esse primeiro passo que foi dado nas eleições de 2009 e que agora tem, fruto do resultado que se obteve, a sua continuação normal e natural, penso eu. E que argumentos é que vai apresentar nesta sua candidatura? Quais são as suas ideias para Paços de Ferreira? Sabe, a minha presença na vida ativa, cívica, aliás, prende-se com uma questão muito forte, tem a ver com o preço da água no Concelho de Paços de Ferreira. Infelizmente, hoje, nós somos conhecidos por pagar a água mais cara de Portugal. E digo isso, infelizmente, porque são os cidadãos de Paços de Ferreira que sofrem na pele e, sobretudo, na sua bolsa, os custos do processo de privatização que correu mal no nosso concelho e que hoje tem consequências muito, muito desastrosas para todos os nossos concidadãos. E, nessa medida, essa é a minha primeira grande preocupação, que é resolver a questão do processo da privatização no Concelho de Paços de Ferreira. Eu não me interessa neste momento em encontrar culpados, porque essas posições aconteceram no passado, as decisões foram tomadas, estão aí. Interessa hoje é encontrar soluções para procurar resolver esse problema, e que é um grave problema que a nós nos diz respeito e que tem que ser resolvido. E que soluções são essas que têm em mente? É evidente que estas soluções não são soluções fáceis e são soluções que pressupõem muito diálogo e muita concertação. Em primeiro lugar, com a empresa concessionária, que está no município, a quem foi atribuída a concessão, e é evidente que terá que ser em diálogo com esta empresa, terá que ser encontrando uma solução que sirva aos interesses dos concidadãos, das pessoas, mas também respeitando um contrato que foi celebrado, mas encontrando aqui, de facto, uma solução que faça com que o preço da água venha para a média nacional, que é aquilo que nós entendemos que é justo e que é adequado face até à realidade e ao poder de compra dos cidadãos de Paços de Ferreira. Como sabe, é baixo. Muito bem, mas para além da questão da água, que outros aspectos ou que outros tópicos vai querer abordar caso chegue então à presidência da Câmara? É evidente que nós temos 3 pilares fundamentais da nossa intervenção política e que eu defendo.
como não podia deixar de ser, sendo um partido de esquerda, o Partido Socialista, pelo qual sou candidato mesmo na qualidade de independente, a matriz social é algo que nos importa. E é evidente que a questão principal, o pilar fundamental, é fazer Paços de Ferreira um concelho inclusivo. Isto significa o quê? Significa que naquilo que diz respeito às questões do emprego, às questões da pobreza, às questões da marginalidade, a um conjunto de questões de natureza social, haja de facto uma resposta em tempo útil e que vá de encontro àquelas que são as grandes carências, as grandes preocupações da comunidade. A questão do emprego, em primeiro lugar. É evidente que não é fruto só da ação política dos políticos que a questão é que se cria emprego, mas necessariamente uma autarquia, pela proximidade que tem para com as pessoas, é capaz de encontrar sinergias para minimizar, para pelo menos não permitir que esta flecha que tem sido, este flagelo que tem sido o aumento do desemprego no nosso concelho, continue. Naquilo que diz respeito a apoios às empresas locais, às pequenas empresas, e nessa medida, creio que nós temos uma palavra muito grande a dizer em Paços de Ferreira. Porque, veja, sendo nós caracterizados por pequenas e médias empresas, muitas delas de cariz familiar, oficinas, estas oficinas são empresas exportadoras, muitas delas. É gente que consegue se afirmar no contexto da globalização e que precisa, é que o município lhes dê as mãos. Eu tenho dito que o Presidente de Câmara deve ser o grande embaixador da capital móvel. Deve ser o grande promotor, o grande agente de negócios daquele concelho. Porque acho que é isso que também os nossos empresários precisam. Que alguém que defenda as suas empresas e encontre novas oportunidades de negócio. E nessa medida, porque está diretamente relacionado com o emprego, e sendo o emprego uma questão fundamental do tempo em que vivemos, creio que temos aí, neste pilar de criar um concelho inclusivo, um dos fundamentos básicos da nossa intervenção. Em segundo lugar, não poderia deixar de dizê-lo também, porque é uma realidade de facto que nos preocupa, é que Paços de Ferreira começa a ter as suas contas em dia. E, infelizmente, o Conselho hoje, e quem o administra, tem uma má gestão das contas municipais. É dos municípios mais endividados do país, com empresas municipais hiper-endividadas e para as quais o município não encontra resposta nem é capaz de pagar a quem deve em tempo útil. E é evidente que esta é uma preocupação, quer de qualquer agente político, quer de qualquer cidadão, que é pagar aquilo que se deve e pagar a quem se deve. E a sustentação das contas municipais, ou ter as contas em dia, o saneamento municipal é também a segunda prioridade que nós apresentamos aos nossos concidadãos. Não podemos continuar a fazer promessas para as quais não temos dinheiro. E isso resulta necessariamente de uma interpretação que fazemos da vida política e que eu faço da vida política, que é de fazer aquilo que se deve fazer na medida das possibilidades que o município tem para fazer obra. Deixe-me só interromper aqui numa questão que há pouco abordou. Não fica preocupado em herdar, então, um município que acabou por dizer que é dos mais endividados no país? Não é uma preocupação que o assole? Obviamente que é. Obviamente que mentir-lhe-ia se lhe dissesse que o peso da responsabilidade de poder entrar, e espero que sim, que a população do Concelho me possa dar esse voto de confiança nas próximas eleições, mas mentir-lhe se lhe dissesse que não estou preocupado, profundamente preocupado com o estado das contas municipais. Porque perceber que há credores que já têm necessidade de ir a tribunal para cobrar a sua dívida da Câmara, que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não é uma situação de normalidade. E o município, uma Câmara Municipal, deve ter bom nome junto da praça, junto dos seus credores e deve atuar com respeito para aqueles que lhe prestam serviços. E acha então que os habitantes de Paços de Ferreira já não olham neste momento, para a Câmara Municipal com muita credibilidade? Sentem-se... E eu creio que os credores e aqueles que hoje trabalham com a Câmara e são fornecedores da Câmara percebem e sentem a situação. E essa, sim, é uma situação que, em algumas empresas, pode levá-las às próprias empresas à insolvência. Se a Câmara Municipal não paga a quem deve, é evidente que cria problemas às empresas. E eu acho que não é esperado, ou não se espera que o município, que uma Câmara Municipal, tenha este tipo de comportamento. Mas, como lhe dizia, é uma responsabilidade que temos, mas é algo que também tenho a certeza que vamos conseguir fazer, que é pôr as contas em dia, que é proceder ao saneamento da Câmara Municipal. Um terceiro aspecto desta nossa orientação política é que é ter um concelho competitivo.
Entendemos que hoje, quer em termos daquela que é a política fiscal dos municípios, da atração de investimento, quer também através da atração de população, queremos que, de facto, Paços de Ferreira esteja na primeira linha dos municípios portugueses, cria boas condições para os seus habitantes, quer para viverem, quer para investir. Infelizmente, a questão da água, por ser o concelho que paga a água mais cara de Portugal, não é propriamente um incentivo para que as pessoas vão viver para Paços de Ferreira. Da mesma forma que se passa com a tributação da propriedade, do IMI, também pagamos, temos o zonamento bastante caro. Significa necessariamente que tem que haver aqui um conjunto de políticas municipais que estão na esteira de uma ideia de município moderno que terá que encontrar novos paradigmas para se poder financiar sem penalizar os cidadãos. E por isso queremos um concelho competitivo a esse nível. E também ajudar as nossas empresas a ser competitivas, que já o são, muitas delas, mas ajudá-las ainda mais no mercado global. E, em quarto lugar, um concelho em rede. Entendemos que não faz sentido, nos tempos em que vivemos, que a duplicação e a triplicação de investimentos, quando podem servir uma comunidade alargada. Paços de Ferreira é um concelho pequeno em termos de dimensão geográfica. Tem uma forte densidade populacional, o que significa necessariamente que devemos aproveitar bem os espaços públicos, os edifícios públicos, não cometendo o erro de querer criar, de querer prometer, de querer fazer obras que depois têm custos de manutenção enormes e que o município depois também não tem capacidade financeira para o fazer. E quem é que acha que vai ser o seu maior opositor nesta candidatura? Será mesmo um candidato ou serão as dificuldades que o aguardam na Câmara? Eu estou convencido que a população nos dará, nas próximas eleições, um voto de confiança. O meu adversário, de facto, são as pessoas, são os problemas que as pessoas têm, são as carências que as pessoas têm, são as dificuldades que as pessoas têm. Esse é o grande adversário de quem se apresenta a uma candidatura municipal. É procurar encontrar soluções, é procurar encontrar respostas, é procurar ir de encontro àquelas que são as necessidades da população. Eu sei que muitas das vezes isto é um lugar comum de todos os políticos dizer estas palavras porque caem sempre bem e soam muito bem aos ouvidos das pessoas. Mas também quem me conhece, e creio que as pessoas em Paços de Ferreira me conhecem, sabem de facto que do meu empenhamento e da minha determinação em procurar sempre, em todos os momentos, encontrar soluções. Faço quer na minha vida pessoal, quer sempre que as pessoas me recorrem, me pedem minha ajuda, quer também na vida política. Acho que, de facto, que nós, candidatos, e neste meu caso, candidato à Câmara Municipal, sendo um cidadão como outro qualquer, tem que continuar a ter esta vontade, esta determinação de encontrar soluções que sirvam, de facto, para resolver os problemas das pessoas. E, de facto, o adversário são os problemas e são esses que vamos tentar debelar. E por falar em soluções, é impulsionador, então, do movimento 6 de novembro. Para os nossos espectadores, em que é que consiste este movimento que, com certeza, tem vindo a mudar muita coisa, ou pretende mudar muita coisa em Paços de Ferreira? Eu creio que é uma benção, dizer isto de uma forma tão simples, mas direta, para Paços de Ferreira ter um movimento de cidadãos que se empenha numa questão tão importante que é a água. A água deve estar, na nossa opinião, sendo um bem público essencial à vida das pessoas. Sem água não há vida, deve ser gerida pelo município. É algo que este movimento defende de uma forma muito grande. E, de facto, como eu lhe dizia, eu acho que é uma grande satisfação para Paços de Ferreira ter um conjunto de cidadãos e de cidadãs que defendem que a água esteja sobre a gestão pública. E não têm ideia do conjunto de situações, de problemas que nos são colocados. Enquanto jurista, presto a minha assistência no movimento, como assessor jurídico, também sou vice-presidente, de facto, continuo a entender que para Paços de Ferreira existir um movimento de cidadãos empenhado e ter esta luta contínua de defender, muitas vezes contra as arbitrariedades e contra as injustiças que é cometida por uma concessionária, de facto que é uma sorte para todos. E é um dever cívico, como ele dizia também. Acho que é um dever cívico da minha parte fazê-lo, porque também sou um homem de causas e de princípios, continuar ao lado das pessoas nesta matéria. E já que é um homem de causas, qual é a sua noção de presidente ideal para o Concelho de Santo Tirso? Qual é que acha que seria o presidente? Que características teria de ter para poder corresponder às necessidades todas dos habitantes? De Paços de Ferreira? Sim.
Passos Ferreira, peço desculpa. Eu creio que o Presidente e aquilo que as pessoas que esperam do Presidente é que seja um homem do povo, que seja uma pessoa simples, que seja uma pessoa disponível, que seja alguém que esteja atento às necessidades e às preocupações. Eu acho que já não faz sentido um Presidente que apenas se dirige a uma determinada classe da população, ou um determinado segmento, ou um determinado núcleo. Eu creio que faz falta na vida e em Passos Ferreira, porque o partido que governa está há 40 anos, e bastaria dizer que só isso já seria um grande argumento à alternância democrática, só dizer às pessoas que era tempo de mudar, já seria um bom argumento para que, de facto, esta mudança se efetivasse nas próximas eleições, mas dizer, de facto, que o Presidente de Câmara deve ser alguém que está próximo, alguém que está atento, alguém que vive os problemas das pessoas, alguém que está com elas e que partilha das suas ansiedades. E nessa medida eu considero-me de facto melhor colocado para responder a esse tipo de preocupações, que é fruto da minha atividade profissional. Eu não tenho uma carreira política, eu tendo 40 anos, a minha intervenção política tem 3 anos, é uma obrigação e um dever cívico, tal como eu lhe dizia há relativamente pouco tempo, e por isso eu não sofro de muitos dos problemas, isto que não é uma crítica aos políticos profissionais, mas eu não sofro de muitos dos problemas que muitos dos políticos profissionais têm. Eu estou na vida pública e na vida política no sentido de dar o melhor de mim mesmo, de poder encontrar, como lhe dizia, soluções para muitos dos problemas que se colocam às pessoas, tal como faço na minha profissão de advogado. Sempre que as pessoas vêm ter comigo, procuram que eu lhes encontre soluções. Mas caso o Presidente pretende conciliar as duas questões, também a advocacia? Eu creio que não é possível e, por isso, terei que optar necessariamente pela vida autárquica. Acha que é importante também que os presidentes sejam presidentes durante todo o tempo e consigam apenas ter os problemas do habitante Creio que sim. Em mente, sem distrações? Creio que sim. E quando falou de vícios dos políticos, está a falar de maior independência relativamente aos lugares que às vezes as pessoas têm ideia, os chamados... Sabe que esta própria lei da limitação de mandatos vem-nos dar a ideia de todas as pessoas que estão na vida pública que isto é temporário. Nós não estamos na vida indefinidamente, para sempre. E também é algo que eu partilho e penso que é positivo pensar que somos servidores da comunidade a um determinado período de tempo e depois devemos voltar à nossa atividade profissional de onde devíamos estar, para a nossa experiência profissional, que é importante para depois podermos também conhecer melhor os problemas das pessoas. Mas não é difícil cortar com uma herança, já que falou há pouco de 4 décadas à frente da Câmara? Se fosse fácil, não é? Se fosse fácil não faltaria certamente candidatos. Não há impossíveis, não é? E eu acredito de facto que é possível trabalhar, conjugar muitas vontades, muitas pessoas, e de facto também sinto isso, que hoje em Passos Ferreira há maior disponibilidade, há mais adesão popular à mudança. E de facto também é um sinal positivo. Mas em contrapartida, o que é que considera que são as maiores dificuldades de Passos de Ferreira neste momento? Tem necessariamente a ver com o emprego, não é? E com o encerramento de muitas das empresas locais. Passos Ferreira tinha assente muita da sua atividade no comércio imobiliário, das lojas, e é evidente que com a recessão económica que o país atravessa, elas próprias também têm problemas de sustentabilidade, porque não vendendo móveis não conseguem sobreviver. E muitas das pequenas oficinas, das pequenas empresas vendiam para a loja do lado. Não é? O que significa que há aqui um efeito em cadeia, dominó, porque se a loja não vende, a empresa também não vende. E é evidente que esta é uma preocupação. Dou-lhe um exemplo. Eu defendo que devíamos fazer uma feira, aproveitar o Algarve para fazermos a feira do mobiliário no mês de agosto no Algarve. Temos ali muitos turistas, muitos alemães, muitos franceses, espanhóis. Seria uma forma de promover a capital do móvel. Seria uma forma de nos darmos a conhecer. É também procurando encontrar novas soluções para problemas que vamos tendo, porque potencializando aquilo que é a marca Capital do Móvel, e a Capital do Móvel é uma marca nacional, internacional, é evidente que eu acho que é possível começar também a encontrar paulatinamente e devagarinho respostas para os problemas, nomeadamente aquele que tem a ver com o emprego. E relativamente a relações que deve manter com os territórios limítrofes, considera que é importante manter-se uma boa relação
com as terras que estão à volta de Paços de Ferreira? Creio que sim, creio que sim, creio que ela existe, de alguma forma, sempre com algumas rivalidades, no que diz respeito à área do mobiliário. Devem ser esquecidas, na sua opinião? Ou devem ser alimentadas de forma a criar maiores? Eu acho que há aí um conjunto de sinergias que fazem sentido, porque são questões transversais à região do Val de Sousa, onde nós estamos incluídos, e também de Baixo Tâmega. E por isso que acho que há problemas que são comuns e devem merecer respostas comuns. Creio que é um trabalho que deve ser feito, algum tem sido feito, é verdade. Também vivemos tempos difíceis, tempos diferentes, mas creio que este conjunto de sinergias deve continuar com os municípios que estão ao lado de Paços de Ferreira. Passando agora também para o plano nacional, como é que acha que os portugueses vão votar nestas autárquicas? É evidente que aí eu não me quero antecipar àquilo que será a decisão de todos os portugueses. Sendo simultaneamente cidadão, percebo que há um descontentamento muito grande com o partido que nos governa. E não tenho dúvidas que nas eleições autárquicas, o passado assim o demonstra, há uma espécie de cartão amarelo sempre que as políticas governativas não são as melhores ou as mais indicadas. E creio que o atual governo tem grandes responsabilidades na situação em que o país se encontra. E nessa medida, acredito, respondendo à questão que me colocou, que as populações também irão responder, irão mostrar um cartão amarelo ao governo, porque de facto o caminho que está a ser seguido não é o melhor, nem é aquele que responde às preocupações e aos anseios da população do país. Mas a alternativa do PS, o que lhe parece relativamente aos argumentos apresentados? Acha que os portugueses estão receptivos depois de terem perdido tanta credibilidade junto dos políticos? Eu creio que o PS tem feito o seu caminho. Eu não sou militante do Partido Socialista, embora simpatize com o Partido Socialista, como é óbvio, mas creio que tem feito o seu caminho. Creio que o Secretário-Geral tem trabalhado, tem procurado apresentar um conjunto de soluções para Portugal e para os problemas que o país atravessa, e nessa medida tem feito aquilo que é possível fazer. É evidente que estamos sob uma intervenção estrangeira, temos um memorando de entendimento que nos impõe um conjunto de regras, mas é evidente que não podemos olhar para estas regras de uma forma estanque. É preciso também saber interpretar e perceber, de facto, se elas nos levam a bom caminho. E as políticas que estão a ser seguidas têm-nos conduzido a uma espiral recessiva tremenda. O Conselho de Paços de Ferreira tem sentido isso. As insolvências são em catadupa. Para dizer que em 2012, creio eu, não estar aqui a cometer nenhum erro, que, conjuntamente com o Funchal, Paços de Ferreira foi o município do país que registrou o maior número de insolvências. Isto é dramático e é preocupante, porque estamos a falar de pessoas. E de facto, nesta perspectiva, creio que o Partido Socialista tem procurado demarcar-se de algumas políticas negativas deste governo, mesmo tendo assinado o memorando da Troika, mas, como é óbvio, acima do memorando da Troika tem os portugueses, estão os portugueses e as preocupações, e por isso é que o Partido Socialista diz bem, os portugueses estão em primeiro lugar. Não é assim tão perentório na questão da austeridade e também deste convite quase aos jovens a emigrar. Considera que... É evidente que eu acho que é lamentável. É lamentável a própria afirmação, quer do Primeiro-Ministro, quer depois que foi secundarizada por um Secretário de Estado. Creio que os cidadãos e os jovens, em particular deste país, não podem ser convidados a sair fora do país. Mau é quando nós não somos capazes de criar condições para acolher toda esta juventude que é capaz, que é competente, que está bem formada, para, junto das empresas, junto das instituições sociais, encontrar soluções para os problemas do país. E, de facto, olhando para essas expressões, mais uma vez vemos que este governo não tem uma alternativa séria para Portugal e para os portugueses. É uma falta de esperança. Quando faz falta haver uma esperança, haver um novo discurso, um discurso realista, mas simultaneamente também que dê um novo elá e que nos traga uma energia nova, ver que temos um governo derrotista e que, de facto, não apresenta grandes soluções para os problemas. E como lhe dizia, também me considero um jovem, felizmente tive a possibilidade de poder se ingrar na vida profissional, mas sei que a vida é feita de oportunidades. E se não formos capazes de criar oportunidades à juventude, de facto temos uma juventude perdida. E é da responsabilidade dos políticos, em primeira linha, procurar encontrar estas oportunidades para que os nossos jovens
pelas capacidades e pelo empenho e pela determinação, porque nós temos gente, de facto, gente muito capaz, possa se ingrar na vida. Muito bem, muito obrigada pelas prestações que nos declarou, e é desta forma que concluímos o Especial Autárquicas 2013. Até para a semana. Eu é que agradeço.